nesses próximas semanas, nos próximos meses aí, diante dessa pandemia do Covid-19, né, do coronavírus. E a gente pensou, poxa, como que a gestão, como que os tomadores de decisão, as pessoas que influenciam, os consultores, podem ajudar todos os negócios, não importa se é uma fazenda, se é uma fábrica, se é uma loja, a passar por isso, né? Então, o objetivo nosso hoje foi trazer algumas perguntas e respostas para elas com ações bem diretas e bem práticas, né? Sem muita teoria, sem muito, vamos pensar isso, porque é um momento que a gente precisa tirar o nariz debaixo d'água, né? Que tem muita gente que está afogando sem saber o que fazer. E o primeiro passo antes de aprender a nadar é tirar a cabeça para fora d'água, né? E a gente conseguir depois ir nadando aos poucos, movimentando até chegar à margem, que é o final da crise, o pós-crise, né? Então, eu queria... Já posso compartilhar aqui, Mari, minha tela? Joga duro, Saulo. Pode ir. Tá. Então tá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui, ó, com vocês. Vamos lá. Vocês estão me enxergando aí? Estão enxergando a apresentação? Um bichinho bem feio? Só me dá um ok aqui que tá todo mundo se enxergando. Eu estou enxergando bem e ouvindo bem seu áudio. Ótimo, beleza. Pessoal, então vamos começar. Então, o nosso tema hoje é a gestão em tempos de Covid, né? Que é o coronavírus, como é que vocês queiram fazer. Então, o que a gente percebeu é que muitas empresas, né, muitos negócios, independentemente do ramo, elas vêm passando por alguma dificuldade, principalmente por falta de saber o que fazer, né? As pessoas estão com medo e o medo está paralisando várias pessoas, né? Então, um dos objetivos nossos aqui hoje é que a gente consiga dar alguns insights, dar algumas ações para que vocês consigam, que seja no negócio de vocês, ou se vocês forem alguns prestadores de serviço, vocês consigam ajudar outras pessoas. Isso aqui é uma rede mesmo, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu quero começar falando o seguinte: por que as empresas estão com dificuldade, por que elas chegam num ponto de quebrar, né? Então, existe em 2017, né? Teve uma pesquisa que saiu na Business Insider, que é por que as empresas quebram, não? Elas quebram, né? Porque 19% das empresas não são competitivas, né? 23% não tem o time adequado, 42% o motivo é que os produtos ou serviços não são demandados pelo mercado, ou seja, aquilo ali que elas fornecem, o mercado já não quer mais ou não quis desde o início. E 82%, pessoal, 82% das empresas quebram por mau gerenciamento do fluxo de caixa. Saulo, mas se eu somar aqui dá mais de 100% e tal. Lógico, uma empresa quebrar, ela pode ter mais de um fator, né? Mas o principal fator comum a elas é o mau gerenciamento do fluxo de caixa. E é importante que a gente passe o seguinte: como as empresas geram caixa, né? Existem 4 fontes, né, de geração de caixa, né, que é o dinheiro entrando dentro da empresa, que é a operação, o negócio da empresa, né? E que é o seguinte: toda empresa, que você tem uma fazenda, que você tem uma loja, você seja prestador de serviço, basicamente, que a operação dela é comprar, produzir, vender e entregar, né? Saulo, mas eu tenho uma fazenda. Você compra ração, você produz leite, produz carne, vende e entrega, que seja por caminhão terceiro do frigorífico ou do laticínio, etc. Saulo, eu tenho uma loja. Beleza, você compra, né, aquele produto, você armazena, você movimenta, você vende, revende e entrega aquele produto, né? Outra forma de entrar dinheiro dentro da empresa é por capital próprio. O dono ou os donos da empresa, eles colocam dinheiro dentro da empresa. Pessoal, esse dinheiro é caro.
né? É o dinheiro mais caro que tem, porque se a empresa quebrar, o dono da empresa ele não recupera isso mais, né? Então, é o dinheiro mais caro que a gente fala que existe dentro do negócio. Outra fonte também de dinheiro é o capital de terceiros, ou seja, eu pego dinheiro de outras pessoas que não estão ligadas, ou de outras fontes que não estão ligadas diretamente ao negócio. Por exemplo, dinheiro de banco, né, eu posso fazer um financiamento, um empréstimo, etc. Fornecedores, a partir do momento que um fornecedor me vende algo a prazo, ele está financiando meu negócio, porque eu estou usando aquela matéria-prima, aquele insumo antes de pagá-lo, né? E o próprio governo, né? A gente às vezes consegue via BNDES, algumas linhas de crédito aí, conseguir colocar dinheiro dentro do negócio. Existe também uma outra forma da gente colocar dinheiro no caixa, ou seja, dentro da conta bancária da empresa, que é por meio da venda de ativos. O que é um ativo? Ativo, pessoal, é tudo aquilo que você usa, né, para gerar dinheiro dentro do seu negócio, né? Então, por exemplo, eu tenho máquinas, eu tenho o terreno onde está situado o meu negócio, minha empresa, etc. Eu tenho estoque, tem tudo que é imobilizado, né, que a gente está ali, um computador, etc. Então, pensando no porquinho aqui, onde você vai colocar dinheiro dentro da sua empresa, ela vem das suas vendas e recebimentos, que é a operação, do dinheiro que você vai colocar, de capital próprio, do capital de terceiros, né, que é dinheiro de banco, fornecedor, governo, etc. E quando você vende os seus ativos, né? É lógico, pessoal, que dentro de uma crise existe uma priorização de como nós vamos fazer para colocar dinheiro dentro do caixa. Que é a coisa mais importante, gente. Toda empresa, anota isso aí, toda empresa quebra sempre pelo caixa. A empresa só deixa de funcionar a partir do momento que ela não tem mais dinheiro para funcionar, né? Saulo, a fazenda é assim? A fazenda também é assim. Não importa, qualquer negócio deixa de funcionar quando não tem mais dinheiro para honrar com seus compromissos, né? Então, só para a gente ir pensando mais aqui, é o seguinte: o que acontece com o caixa da empresa durante uma crise? Vamos pensar que essa barra verde, né, essa área verde aqui, é a entrada de dinheiro dentro do seu caixa, né? Então, você tem lá semana 1, 2, 3. Então, o que acontece? Você tem um nível de caixa em torno de 110, que a gente está colocando aqui, e um nível de pagamento em torno de 90, que é a saída. É o dinheiro que você tem de obrigação para pagar seus funcionários, seus fornecedores, né, os impostos, etc. Né? Então, o que acontece numa crise, pessoal? Existe uma queda na arrecadação, no faturamento, e o nível de gastos, inicialmente, ele se mantém o mesmo nível. Então, você tem um desfalque no seu caixa. A gente fala que você tem um desencaixe aí, onde o que você vai entrar no seu caixa não vai ser suficiente para cobrir os seus gastos, né? Então, chega no momento que a gente tem que tomar as atitudes, né? A gente tem que entender, primeiramente, qual que é o ciclo, né, do fluxo de caixa durante uma crise. Como é que é, pessoal? Olha, começando aqui no amarelinho, é o seguinte: primeira coisa que a gente sente é a redução de receitas e recebimento. Porque receita é diferente de recebimento. Receita, por exemplo, eu vendi, mas receber são outros 500, né? Então, há uma redução dos seus recebimentos, né? E no segundo passo, você tem a manutenção dos seus gastos, né? Você, olha, eu vou ver como é que vai ser essa crise, se eu vou conseguir manter meus gastos, vou manter minha equipe de funcionários, meus turnos, etc. Eu vou manter todos os meus projetos aqui. Então, inicialmente, no primeiro momento, na primeira semana, você ainda tem aqueles gastos fixos, né? Só que com o passar do tempo, você tem uma redução da demanda de economia. E quando você tem essa redução, a sua receita reduz ainda mais e você começa a perceber que seus gastos fixos, que você tem que pagar todo mês, vendendo 10 ou vendendo 100, eles estão ali. E para piorar, vem geralmente um aumento da inadimplência, ou seja, você para de receber, né? Isso, pessoal, é bem sério, porque é o que afeta seu caixa, né?
Não adianta você vender se você não recebe, né? Isso é algo que a gente vai discutir aqui, que é ter um pouco mais de segurança no momento das vendas, né? A gente poder passar por essa crise. Então, pensando naquelas 4 etapas entre operação, capital próprio, terceiro e de ativos, eu queria dar a primeira dica aqui, pessoal, da noite, né? Dentre governos, credores, bancos, né, que a gente pode falar assim, quem quer que ponha dinheiro dentro da empresa, e os ativos da empresa. Primeiro passo, pessoal, aproveite as injeções de capital e isenções feitas pelo governo. A nossa Selic tem 3,75, né? A gente tem a MP 927, ela deu algum relaxamento aí sobre alguns tributos, algumas isenções fiscais, por exemplo, sobre encargos trabalhistas, alguma flexibilização em termos de home office, de banco de horas, etc., para as empresas. Então, o primeiro passo, pessoal, procure ajuda de contadores, procure ajuda aí de bons advogados que sejam para ajudar vocês a entenderem essa chuva de legislação que está acontecendo. E aproveite, pessoal, aproveite seus consultores, aproveite as pessoas para ajudá-los nesse momento, a fazer caixa com isso, ou então a postergar algum pagamento, alguma dívida que você tenha com o governo, com algum credor, né? Que é o segundo passo, renegocie com credores pagamentos para ajustar qualquer desencaixe de valores. Pessoal, vamos parar para pensar. Vocês já fizeram alguns investimentos no passado, então você tem daqui para frente aquele compromisso de pagamento. Só que a sua receita que você tinha projetado para poder cumprir, pagar aquelas dívidas, aqueles investimentos que você tinha no futuro, elas foram frustradas, ou seja, o seu nível de vendas reduziu. Então, pessoal, o primeiro passo é o seguinte: tente ver a possibilidade com seus credores de alongamento dessa dívida, né? Para você conseguir ajustar dentro da sua nova realidade de receita, de recebimento, né? Então, acho que esse é o segundo ponto. Você tem que começar a ver o que você tem a pagar e ver o que foi o impacto no seu negócio, o quanto que a sua receita diminuiu e projetar esse fluxo de caixa para frente, nas próximas semanas. Isso mesmo, pessoal. O fluxo de caixa agora tem que ser, além de ser diário, que é a conciliação que a gente faz, tem que ser semanal. A gente tem que ver se a gente vai ter dinheiro para a próxima semana, né? Porque o cenário está muito volátil. E o terceiro ponto, pessoal, no momento de desespero, para a gente reduzir o estresse, para a gente conseguir ter uma luz no fim do túnel, é a venda de ativo, é vender alguma máquina, é vender algum estoque que eu tenha. Então, pessoal, pegue todos os ativos da empresa, do seu negócio, faça uma lista da ordem de liquidez e valor, ou seja, do que é mais líquido. Liquidez significa facilidade em vender e colocar no caixa, do maior para o menor, daquilo que você consegue fazer dinheiro da noite para o dia, daquilo que gasta uma semana, que gasta 15 dias, gasta um mês, gasta 6 meses. Pessoal, esse é um exercício mental, isso precisa ser feito, porque se vocês não fizerem isso, o nível de estresse que as empresas, que as pessoas hoje estão enfrentando, está paralisando as pessoas, o medo está paralisando as pessoas. Então, são 3 etapas aqui para você negociar com pessoas fora do seu dia a dia. Então, pessoal, tente colocar essas 3 etapas aqui para ontem, sabe? Faça, esse aqui é o seu primeiro dever de casa. Agora, eu queria focar bastante, pensando em gestão, pensando no negócio de cada um aqui, que seja prestador de serviço ou que tenha um negócio próprio, o que fazer, né? O que eu tenho que fazer com o meu negócio, com a minha operação no dia a dia? O segredo é o seguinte, pessoal: mantenha o negócio focado na atividade fim. O que é a atividade fim de cada empresa? Pessoal, o que é o seu negócio? Se você tem uma loja, se você tem uma fábrica, o seu objetivo hoje é o seguinte: é comprar, produzir, vender e entregar. Ah, Saulo, mas eu gosto muito de mexer também com galinha e não sei o quê. Rapaz,
vou ser bem sincero com vocês, se não é o foco do seu negócio aqui, que está tirando força, está tirando dinheiro daquilo que coloca a comida na nossa mesa, esqueça, não é momento para isso. Então, a prioridade é manter o seu negócio na atividade fim. Ah, Saulo, mas eu tenho um projeto de fazer uma nova sede que vai ter puff colorido e vai ser assim toda automática e tal. Paz, isso vai te dar dinheiro agora? Não. Se não der, não é para fazer agora. Foco na atividade fim. Pessoal, é o momento de produzir, de entregar, sabe? Pensa pelo seu cliente. Seu cliente também tem seguro. Ele não sabe se ele vai conseguir pagar as contas. Ele não sabe se você vai conseguir entregar o que você prometeu para ele. Outra, é tempo também de inovar, de pensar fora da caixa, né? Olha, eu posso ter alguma ferramenta, alguma tecnologia que eu possa fazer diferente, que eu possa aumentar minhas vendas ou não cair minhas vendas ou reduzir meus custos? Esse é o momento, certo? Equipe, a sua equipe está com mais medo do que tudo. A equipe, as pessoas de todas as empresas, elas estão precisando de um líder, estão precisando de liderança. E se elas estão confusas, é porque está faltando liderança. E a liderança, pessoal, ela parte de uma boa comunicação. É deixar claro para as pessoas o que está sendo feito dentro da empresa, o que serão os próximos passos, as dificuldades, e que está todo mundo no mesmo barco e que, fazendo o que se espera de cada uma, nós vamos passar por essa tempestade. Então, Saulo, o que eu tenho que fazer aqui? Rapaz, a primeira coisa que você tem que pensar na sua empresa, ou que seja para o seu cliente, se você for um consultor, é fazer o seguinte: onde nós vamos chegar, né? E comunicar isso de forma muito clara para a sua equipe. Porque se você perder a sua equipe, você perdeu o seu negócio, né? Outra coisa, pessoal, produzir e vender. É um momento que você tem que focar em vender, manter a máquina de vendas rodando. Eu vou falar mais para frente sobre isso, mas pensa nisso. Se você não vender, se você não colocar dinheiro para dentro da empresa, esquece. A empresa morre, entendeu? O seu negócio morre, né? Então, e também é o seguinte, a gente precisa ter claramente metas para passar por esse período, metas de curto prazo, porque o cenário está muito volúvel, está muito volátil, e a gente precisa ter noção do que está acontecendo no dia, na semana, na quinzena e no mês. Entendeu? Então, Saulo, você já passou por outras crises? Já, né? Então, nós vamos falar mais para frente sobre 2008, a diferença de 2008, a crise dos caminhoneiros e essa. Existem algumas diferenças entre as três, né? Mas as ações que nós devemos ser tomadas nessa crise do Covid-19, elas são bem diretas e bem simples. A gente precisa de comando. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o passo a passo? Então, isso aqui é o que eu quero que vocês lembrem. Se vocês lembrarem disso aqui no final dessa apresentação, eu vou estar satisfeito. Primeiro passo, definir uma estratégia de curto prazo com as prioridades da empresa. Entendeu? Primeira coisa, pessoal, é o que eu acabei de falar. Rumo. Qual é o rumo que nós vamos ter? O que é prioridade para a empresa? O passo a passo. Saulo, eu nunca tive planejamento estratégico dentro da minha empresa. Não importa. O que importa agora é você tem que ter uma estratégia de curto prazo. Uma frase muito interessante, né? Do Kotler, que ele fala: quem não tem estratégia faz parte da estratégia de alguém. Então, não seja estratégia de outra pessoa, de outra empresa. Monte a sua própria estratégia. Segundo passo, vital para o seu negócio: manter a máquina de vendas funcionando. Pessoal, tem que fidelizar, tem que encontrar oportunidade. Saulo, está difícil para caramba para vender. Eu sei que está difícil, mas você tem que manter a máquina de vendas funcionando, certo? E para a gente manter a máquina de vendas funcionando, né, a gente precisa olhar a outra ponta do nosso caixa, que é o quê? As nossas saídas, os nossos pagamentos. Então, a gente, no terceiro item, é o seguinte: manter os gastos essenciais para o funcionamento da máquina de vendas e cumprimento da estratégia. Ou seja, pessoal, gasto somente com aquilo que for necessário para manter a empresa de acordo com a estratégia e a máquina de vendas funcionando. Se vocês lembrarem disso aqui,
Dê um print na tela, anotem. Isso é a coisa mais importante. Se vocês lembrarem disso aqui, eu vou ficar satisfeito. Então, vamos lá. Primeiro ponto, defina uma estratégia clara. Pessoal, chegue para a turma de vocês, chegue para o cliente e fale assim, pessoal, precisamos de uma estratégia. Qual que é a nossa estratégia para esse momento de crise? Um exemplo aqui, manter a base de clientes atuais, manter todos os colaboradores, encontrar a oportunidade de obter novos clientes por meio de eficiência logística e de custos. Vou explicar isso mais para frente. Um exemplo, manter os gastos necessários às operações vitais da empresa. Preservar a saúde de colaboradores, clientes e fornecedores. É óbvio, pessoal, nós estamos no meio da pandemia, está todo mundo com medo. Saúde é importante, então tem que tomar esse cuidado com a saúde, tem que estar bem claro na estratégia. E aí vai a coisa mais importante da estratégia. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, né, que o professor falava o seguinte, estratégia sem comunicação não serve para nada. E ele tem razão. Isso aqui está muito bonito no slide, bonito aqui. Mas divulgue a estratégia para seus colaboradores, para que eles se sintam confortáveis com os próximos passos da empresa. Mantenha a comunicação diária, semanal, a diária explicando o que está acontecendo, a semanal, o que é a próxima semana, os próximos 15 dias. Dê um horizonte para as pessoas. As pessoas estão pensando na próxima hora, na próxima notícia ruim que elas vão ler na internet, vão ouvir na televisão. Dar tranquilidade. Primeiro ponto aqui, faça um diagnóstico. É igual um médico mesmo, pessoal. Primeiro ponto no diagnóstico. Quais são as contas a pagar nos próximos meses? Vocês têm um monte de contas que estão compromissadas. Tem aquelas que vocês já se compromissaram, né, comprometeram, e aquelas que vocês vão ter que se comprometer para poder manter o negócio rodando. Então, faça o levantamento, peça ajuda à sua equipe, ao contador, ao pessoal do financeiro, para fazer essa análise, né? Segundo passo, contas a pagar e quais são as contas a receber nos próximos meses. Faça uma projeção das suas receitas, considerando algum nível maior de inadimplência. Isso é uma coisa importante. Essa inadimplência pode dobrar no curto prazo. Isso tem que estar preparado aí, você ter um furo nesse caixa e pensar como você vai conseguir cobrir esse rombo. Então, faça uma perspectiva de receitas caindo, né? Que vocês vão ter, vou passar mais para frente como fazer essa projeção. E aí você vai fazer a seguinte análise, pergunta, qual é o desencaixe do caixa? Ficou até rimou, né? O quanto que eu tenho para pagar e para receber e quanto falta? Ah, Saulo, não falta nada, vai ficar apertado, mas eu vou conseguir cumprir meus compromissos. Parabéns, bicho. Então, pegue suas metas de venda, suas metas de gasto, coloca junto com a sua equipe e cumpra. Parabéns. Saulo, falta dinheiro. Então, é aquele primeiro passo que eu falei lá com o governo, com credores. Consigo alongar, consigo parcelar, etc., para ajustar meu caixa? Consigo. Beleza, então faça isso. Saulo, não consegui. Próximo passo. Analisa quais as receitas que devem diminuir nos próximos meses. E aí chega num ponto muito importante, além das receitas. Quais são os gastos que não são necessários nesse momento? Pessoal, faça uma lista. Pegue tudo que você pagou nos últimos 12 meses, faça uma lista e veja o que é possível cortar. Tá? E cortar o seguinte, de uma maneira inteligente. Eu vou passar isso aqui mais para frente. Não é cortar por cortar. É cortar aquilo que eu posso evitar nesse momento, que a empresa vai continuar funcionando, ou então vou cortar aqueles gastos que não necessariamente eles me dão um retorno imediato. Outra pergunta, é possível reduzir estoques? Isso aqui é como diz o pessoal, é uma faca de dois gumes, porque eu posso reduzir meu estoque para ajustar meu caixa, mas eu também tenho um perigo de falta de suprimentos. Então, tem que ter um pouco de equilíbrio nesse ponto. E aí você vai chegar ao seguinte ponto, no remédio. Determine os níveis de gastos e receitas esperados para os próximos meses. Pessoal, estabeleça metas de receitas e gastos. Então, esse é o primeiro momento. Vocês são os doutores. Faça esse diagnóstico. E a estratégia, pessoal. Um cliente satisfeito é a melhor estratégia de negócio possível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse mundo de incerteza é gerar segurança e satisfação para os clientes. Não tem outra
outra estratégia melhor do que essas. Então, é manter a sua máquina de vendas funcionando. Isso envolve, pessoal, a equipe de vendas, né? Que mantém essa equipe de vendas focada nas metas de curto prazo, né? Vamos pensar o seguinte: eu tenho que ter o vendedor, né, o seu representante que seja, ele está ali ansioso para tentar continuar vendendo, porque se ele é comissionado, ele também vai sentir no bolso. Então é o seguinte, pessoal, tente olhar sua base antiga de clientes, etc., mas foque inicialmente em fidelizar seus clientes, né? Uma boa forma desse tripé da máquina de vendas aqui, para fidelizar, manter o contato constante com o cliente. Ele precisa de segurança, né? Ele precisa saber o que você está ali para ajudá-lo a passar por esse momento de dificuldade. Então, não é fazer graça para cada um, não, mas é ajudar mesmo. Às vezes, alguma concessão que você vai ter que fazer agora, ela vai ser reconhecida para muito tempo à frente, no momento que essa crise passar. Porque é o seguinte, pessoal, essa crise vai passar. Eu tenho certeza disso. E aí a máquina de vendas também é a satisfação. O grande desafio é entregar o prometido. Nós temos um grande desafio que é o desafio logístico, né? A equipe logística deve estar ciente do bom relacionamento com o cliente, porque muitas vezes a logística, né, a entrega, ela é a cara da empresa para o cliente, né? Então, é importante que isso esteja bem claro, né? Que todo o setor de supply, ele esteja junto com o pessoal de vendas, com o pessoal de gastos aí, apontando os riscos, né? E apontando o que é necessário para poder manter essa satisfação do cliente também, né? Então, o próximo passo, pessoal, é pensando em fidelização para o cliente. Dica rápida, manter contato constante, telefone, Skype, não importa, contato, esse é o segredo. Dar segurança no suprimento dos produtos. Fala o seguinte, fica tranquilo, eu vou te entregar, eu tenho produto, eu tenho caminhão, eu tenho sei lá o que para poder te entregar. Não vai faltar para você, fica tranquilo. E aí, em relação ao cliente também, pessoal, ninguém é santo. Analisar risco de inadimplência. Se o cliente tem um alto nível de inadimplência pelo histórico dele, então é momento da gente fazer um filtro, porque a gente tem que manter o cliente, mas a gente tem que manter a empresa funcionando. Então, risco de inadimplência nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado. Pode ser necessário que você tenha que aumentar o prazo de recebimento, tá? Ou pagamento para o cliente, fazer alguma renegociação de dívida. Então, esteja preparado para isso, porque o cliente vai te demandar isso. Tá? O cliente vai te demandar. Para a equipe de vendas, apoiar a equipe de vendas com dados, mostrar, pessoal, como é que vocês estão andando, está indo bem, não está indo bem, você não vendeu para esse cara, liga para ele, dá orientação. O vendedor está perdido também, ele precisa de comando, ele precisa de liderança. Acompanhar os resultados diariamente. Qual é o cliente que já era para ter feito um pedido, que era para ter feito uma venda, que não fez ainda? O vendedor esqueceu, o cliente está com alguma dificuldade. Coloque em contato, faça essa análise diária. E principalmente, pessoal, para quem for gestor, para quem for de equipe aí, ouvir a equipe e atuar junto aos clientes quando necessário. E às vezes o vendedor ele vai falar mal do, é o preço, é isso, aqui tal. É um jeito dele pedir ajuda, tá? Ele está pedindo ajuda para você. E para a máquina de vendas também, pessoal, existem oportunidades. Que tipo de oportunidades? É abrir novos clientes, de recuperar clientes. Como? Primeira oportunidade aqui, oportunidade logística. Pessoal, não se esqueçam, um dos maiores desafios da crise é logística, é entregar. Tá? Então, se você tem proximidade com o cliente ou facilidade com algum fornecedor, que isso possa trazer alguma possibilidade de ter um produto com um custo mais baixo, ou que é possível você entregar para o cliente de forma mais rápida, e o seu concorrente não conseguiu atendê-lo
Por isso que é importante você sempre manter contato com clientes e prospects, aqueles que estão na boca de venda. Então, mantenha contato com eles, porque se ele tiver algum problema e precisar de entrega de produtos, é o momento de você entrar. Seja eficiente na sua logística. Então, a logística, mais uma vez, ela é fundamental para te ajudar nas vendas. Aumento de venda no cliente com condição de pagamento melhor. Às vezes, se você tiver possibilidade, uma força de caixa ou conseguir alguma linha de crédito que possibilite você dar uma condição de pagamento, divisão, um prazo maior, faça, entendeu? Use a sua... Por isso que eu falo, pessoal, usa o pessoal do financeiro, os consultores, o contador, para te ajudar a fazer essa engenharia. O banco, essa semana mesmo, já recebi 3 ligações de banco oferecendo empréstimo, tudo. Então, assim, existe uma liquidez. Os bancos, eles vão colocar dinheiro no mercado para aquele cliente que tiver um histórico bom, entendeu? E outra oportunidade, fornecer produtos ou serviços digitais que darão resultados imediatos aos clientes. Por exemplo, pessoal, eu tenho algum produto, algum software que vai reduzir alguma dor do cliente, vai facilitar a vida dele nesse momento de crise, a um custo baixo ou a um retorno muito alto, é o momento de você mostrar isso para o cliente. Entendeu? É o momento de você mostrar que aquilo que você está vendendo não é um pedido a mais, não é uma venda a mais. É simplesmente dinheiro no bolso dele. Entendeu? Então, aproveite, pessoal. Aproveite. E aí, chega na outra ponta. Falamos de estratégia, falamos de gasto, de receitas, agora vamos falar de gasto. Pessoal, fazer uma análise microscópica aqui, tá? Até coloquei um microscópio aqui, fazer toda essa análise. Levantar todos os gastos dos últimos 12 meses. Pessoal, faça uma lista. Tira o extrato do seu sistema, do banco. Ah, Saulo, não tem sistema, não. Eu tenho uma fazenda aqui e tal. Não importa. Tira um extrato, levanta todos os gastos dos últimos 12 meses. Então, chega com cada gestor, chega com cada pessoa de cada área e mapeia com eles os gastos possíveis de serem cortados ou postergados. Fala para eles, pessoal, não está fácil, vamos postergar, vamos cortar aqui o máximo para a gente cumprir nossa estratégia. Então, todo o controle de gastos ele tem que ser direcionado com a estratégia e com a máquina de vendas rodando. E o terceiro passo, pessoal, é o seguinte, implantar a cultura de redução de desperdício. E desperdício, pessoal, aqui vem tempo, papel, água, matéria-prima, eletricidade. Revise o orçamento. Mas eu fiz orçamento no início do ano, tal, o orçamento não muda. Muda sim. O cenário é completamente diferente do que você tinha no início do ano. Revise o orçamento. Tá? Faça os cortes necessários, faça a nova projeção de receita. Então, é o primeiro ponto que você tem que fazer aqui. Então, algumas dicas aqui. Pessoal, o que é necessário? Projetos com longo prazo de retorno e desperdício, corte imediato. Aqueles projetos que não vão te dar, Saulo, eu vou construir uma fábrica nova, uma sala nova, bicho, não é necessário, corta, não faça agora. Desperdício. Saulo, minha fábrica trabalha em horário de pico. A sua produção diminuiu, então faça um ajuste aí na sua produção. Não trabalhe em horário de pico, não faça hora extra. É necessário realmente fazer 2 turnos de trabalho, 3 turnos. Então, revise todo o seu negócio. Tá? Alguns que eu coloquei como amarelo, para vocês pensarem se realmente é necessário. Hora extras são necessárias? Usar vários turnos de trabalho. Fazer viagens nesse momento aí. Serviços de terceiros. Quais são os serviços de terceiros que nesse momento são fundamentais para o seu negócio? Pessoal, aqui é uma dica. Se você tem algum prestador de serviço que é necessário para que o seu negócio funcione, você vai ter que mantê-lo. Ponto. Se você tem algum prestador de serviço que o custo dele, você pode cortá-lo, mas o custo dele é menor do que o retorno que ele te dá, obviamente você deve mantê-lo. Tá? Então, eu tenho uma consultoria e não me custa caro, mas aquela consultoria, ela te dá um retorno maior do que aquilo que você está desembolsando? Sim, ela me dá 5 vezes, 3 vezes, mantenha, óbvio.
Então, faça essa análise. E veja, pessoal, o que vocês têm que manter? Gasto com pessoal, matéria-prima, vendas, logística, software, serviços essenciais, projetos com retornos imediatos. Então, projetos com longo prazo de retorno. Ah, Saulo, qual que é um projeto com retorno imediato? Eu vou implantar um software que vai me custar 2 mil, que dentro de um mês ele vai me gerar 10 mil de economia, ou 10 mil de vendas. Obviamente, você tem que manter esse projeto, pessoal. Nem que você tenha que colocar dinheiro do seu próprio bolso, dinheiro emprestado, porque vale a pena. Entenderam? E aí, outro ponto aqui, usar parceria. Pense nos seus fornecedores, pessoal. Não pense nos seus fornecedores como inimigos. Busque fazer parcerias, alinhamentos com eles. Então, mantenha contato intenso com seus fornecedores para que não faltem suprimentos e não tenha surpresa com preços. Então, como o mercado está muito volátil, você tem que ter segurança. Saulo, eu não tenho espaço para armazenamento. Então, você tem que ter um contato ainda mais constante para ver qualquer possibilidade de falta de suprimento, você estocar, arrumar algum estoque em outro lugar, para não ter essa surpresa. Segundo ponto, faça acordo com parceiros para manter o estoque um pouco mais alto se o cenário for de dificuldades logísticas. Se você tiver espaço e tiver possibilidade de ter um estoque um pouco mais alto, se isso não te acarretar num desfalque de caixa, aproveite, negocie com seu fornecedor um prazo de pagamento mais longo. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou bater uma tecla mais uma vez, o desafio logístico de toda crise é muito grande, é entregar. Então, se você tem essa possibilidade, faça. Então, é aquele primeiro ponto que eu falei lá, se você tiver a possibilidade de reduzir estoque, reduza. Mas se você tiver um risco de falta de suprimento, por isso você tem que estar de acordo com os seus... Tem que estar em contato com seus fornecedores, então negocie com eles. Mantenha fornecedores estratégicos, prestadores de serviços essenciais para o negócio. Suspenda contratos de serviços não essenciais, que eu acabei de falar lá em cima. Pessoal, em cima de serviços, de contratos, etc., eu queria falar com vocês uma coisa bem importante aqui, né? Existe um princípio, né, de contratos, um princípio jurídico, né, que chama-se pacta sunt servanda, né? O que significa isso aqui, pessoal? Os contratos devem ser cumpridos, né? Pessoal, em princípio, né, os contratos celebrados antes da crise, eles continuam valendo, né? O que é um contrato? É a força de vontade entre duas partes, né? Então, se materializa nesse contrato. Eu faço um contrato porque tem duas partes que eles querem fazer algum negócio e esse contrato é uma lei, ele tem força de lei entre as partes, né? E o que acontece, pessoal? Eu estou trazendo isso aqui, que é um pouquinho fora da caixa aqui para a gente pensar. Nem na gripe espanhola, nem na peste negra, tal, existia uma pandemia de efeitos mundiais tão grandes. O impacto, a mortalidade do coronavírus, assim, eu acho que dificilmente vai chegar no que foi a gripe espanhola, né, com milhões de mortos, etc. Mas eu não sou médico, não quero entrar nesse assunto. Mas os mercados são globais. E com esses mercados globais, houve uma contaminação de toda a economia, né? Então, com medo de espalhar o vírus em toda a população e morrer muitas pessoas, começou-se a quarentena. E a quarentena, ela passou de uma quarentena, ela se tornou-se num termo chamado lockdown, que é você fecha a sua economia, né? Você não permite que a sua economia funcione normalmente, né? E o que pode acontecer, pessoal? Vocês têm que estar se preparados. Isso aqui por isso que eu falo, consultem muitos advogados, contadores nessa época, consultores. Porque existe um termo, né, que latim também, chama rebus sic stantibus. Os contratos, né, devem ser cumpridos, que é o pacta sunt servanda, se estando as coisas assim. Rebus sic stantibus significa estando as coisas assim. Mas as coisas mudaram, né? As coisas mudaram, né? Então, esse rebus sic stantibus, né, ela vem da teoria da imprevisão. O mercado hoje, o que está acontecendo, é totalmente imprevisível.
Então, pode ser que uma das partes, você ou alguém que assinou algum contrato com você, o cenário mudou tanto para ela que ela não consiga mais cumprir o contrato. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui, tá? O passado. Quando tem uma seca muito grande e o produtor de soja não consegue colher a soja, perde toda lá, ele usa esse princípio, né? Que é o do rebus sic stantibus, ou seja, eu não consigo cumprir o meu contrato porque eu não tenho mais soja para entregar, não tenho mais como fazer. Então, ele vai quebrar aquele contrato, vai renegociar o contrato, né? Só que, o que acontece? É uma coisa que é importante. Isso aqui é para vocês pensarem fora da caixa. Se vocês tiverem muita dificuldade no momento de desespero e não conseguir cumprir algum contrato, saiba que existe esse dispositivo, né? Esse dispositivo jurídico. Então, consulte advogados para ajudar nisso. Mas também vocês podem, do outro lado, algum fornecedor não conseguir cumprir com vocês aquilo que estava combinado, ou algum cliente. Então, estejam preparados para isso, né? Agora, Saulo, eu tenho um contrato que eu fiz antigamente, ele era muito ruim. Vou usar esse aqui agora, vou aproveitar a crise e vou quebrar o contrato. Não. Se for um contrato ruim, que não estiver ligado à pandemia, que é o que está mudando aqui agora, dificilmente você vai conseguir quebrá-lo. Então, não é para isso. Tá? O mero arrependimento não é motivo para quebra de contrato. Então, esse aqui que eu quis trazer para vocês, tá? Um pouquinho disso aqui. Então, pessoal, as grandes coisas e negócios nunca são feitas por apenas uma pessoa. Elas são feitas por equipe. O nosso saudoso Steve Jobs falou isso. Então, como colocar isso aqui tudo em prática que eu estou falando, tá? Como colocar isso em prática? Que acho que é o grande segredo aqui, tá, pessoal? Eu sugeri, né, criar comitê de crise. Então, crie 2 comitês, tá? Um comitê de vendas, né, com as pessoas olhando as metas de vendas diária. Então, sugestão de integrantes, o gerente de vendas, o gerente de produção, o gerente de suprimentos, ou seja, pessoas que estão olhando para vendas e que, de uma maneira ou outra, possam enxergar riscos e oportunidades, tá? E que, por exemplo, o gerente de produção, por que é importante ele estar dentro do comitê de vendas? Porque qualquer necessidade de novo produto ou de ajuste de produção, ele tem que ser comunicado. O gerente de suprimentos também. Então, faça esse comitê com essas pessoas aqui. Comitê de gastos, o gerente financeiro, o gerente de produção também, pelo mesmo motivo, o gerente de produção e o gerente de suprimentos. Então, pessoal, integre sua equipe e foque nelas no essencial. Saulo, mas eu tenho um projeto. Bicho, esqueça, se o projeto não está alinhado com a estratégia, não é momento, tá? Então, como é que funciona um comitê de crise? A gente tem um líder situacional. O líder não necessariamente deve ser um superior hierárquico dos demais integrantes da equipe. O foco é liderança e conhecimento do problema. Eu posso ter, por exemplo, no comitê de vendas, o líder ser o gerente de vendas, mas eu tenho o gerente de produção, o gerente comercial, eu tenho o gerente de TI, etc., que estão ali envolvidos naquele negócio. Tá? Eu preciso de pessoas com conhecimento. Os participantes devem estar no comitê de crise para contribuir. Nesse momento, não há espaço para afinidades e privilégios. Isso aqui é importante, pessoal. Não, mas eu gosto do fulano, o cara é bonzinho, bicho. Não quer nem saber se o cara é bonzinho. O cara tem que estar ali para ajudar. O cara é chato, mas ele é bom, vai ali para ajudar. Se você é o dono da empresa ou você é um gestor, dê autonomia para os comitês. O comitê deve ter autonomia para propor e realizar mudanças necessárias, sempre de acordo com a estratégia definida. Então, o comitê ele vai seguir de acordo com a estratégia que foi definida pela empresa, certo? Rotina. Ter um rito de acompanhamento para que as ações sejam coordenadas e alinhadas à estratégia. Pessoal, uma das maiores dificuldades que existe, que eu estou falando isso aqui, é colocar em prática. Então, vamos criar uma rotina para que isso seja colocado. Como é que nós vamos colocar essa rotina? Primeiro passo, reuniões diárias ou semanais com foco no caixa, meta de vendas e gastos. Olha, não, Saulo, uma semana basta. Beleza, então olha seu caixa diariamente e faça uma reunião de comitê uma vez por semana de gastos e do comitê de vendas.
As reuniões devem ser curtas para análise das metas de andamento do plano de ação. Pessoal, eu tenho que olhar previsto, realizado, meta, realizado e o plano de ação. Quem devia ter feito alguma ação, cumpriu ou não? E o terceiro ponto, a cobrança em cima dos resultados e principalmente do plano de ação. Pessoal, se todas essas ideias não forem executadas, não serve para nada. Para nada. Isso não é sobre ideias, pessoal. Isso é sobre fazer as ideias acontecerem. Faça, execute. A coisa mais importante é que vocês vão entender isso aqui. Execute essas ideias. Senão não adianta nada. Pessoal, e uma das coisas que a gente traz é o uso da tecnologia. Saulo, eu estou de home office, não sei o que lá, o cliente não quer me receber. Pessoal, usa a tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Os nossos clientes aqui que têm fazenda de leite, usam o Smart Milk. Nossos clientes que têm fazenda de corte, fazem gestão à distância através do Prodap Views. Nossos clientes aqui têm fábricas, usam o Prodap Fabs. E o Prodap Fabs ele é tão bacana que ele permite a equipe de vendas fazer uma previsão de quando vai ser a nova venda. Então, ele conecta todo o estoque do cliente para saber quando você tem que produzir a ração, os seus minerais, para poder entregá-lo. E também o Smart Plan. Aqui você cadastra seus indicadores e plano de ação e faz a gestão diária, semanal, o que você quiser aqui. Ou seja, você tem que usar toda a sua tecnologia. Falta de ferramenta não é justificativa. Então, usa telefone, usa seus softwares. Software, nesse momento, é investimento. Tá, pessoal? Vamos usar aqui, ó, Smart Milk, Views, o Fabs. Saulo, eu uso o XPTO. Beleza, bicho. Então, tira informações do seu software e coloca num plano de ação. Né? Aqui no Smart Plan, ele permite avisar quando a ação está atrasada, quando tem que começar. Ou seja, o foco é na execução. E, pessoal, finalizando aqui, o que esperar do pós-crise? Né? Aqui tem a bandeira dos Estados Unidos e da China. A gente já viu que o cenário pós-crise vai ser uma guerra fria, né? Uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos, já vem se acirrando. Né? Eu queria falar o seguinte, um pouco da crise de 2008, né? Que muitas pessoas passaram pela crise de 2008, né? E lá o Brasil não sentiu tanto inicialmente, e agora a gente está achando que essa crise é pior que a de 2008. São coisas diferentes, pessoal. A crise de 2008 ela foi uma crise do sistema financeiro, né? Onde que o Fed, né, que é o Banco Central americano, entre aspas, injetou trilhões, né, através de um tempo chamado de quantitative easing, né? Ele colocou dinheiro dentro do mercado através de compra de títulos. E isso permitiu, pessoal, dar liquidez ao mercado e salvar muitas empresas, né, etc. E agora, o problema ele não é estrutural, ele não é no ponto de vista financeiro. Né? Então, esse aqui ó, é o Ben Bernanke, né, que é o presidente do Fed na época, que salvou o mercado financeiro na época, que ele fala, né, essa não é a grande recessão. Né? Essa é a opinião dele, né? E eu vejo que são coisas realmente diferentes. Né? Agora é uma pandemia, ela vai dar um impacto muito grande, vai dar uma redução no PIB, mas não é por falta de fundamentos financeiros e econômicos, que aconteceu em 1929, em 2008. Aqui é uma questão externa à economia, né? Mas que vai dar algumas lições para a gente. Né? E aí, pessoal, o que esperar da sua equipe? Se você seguir esse passo a passo que eu estou te falando, é o seguinte, primeiro ponto, isso aqui é tudo, você está plantando uma cultura. A partir do momento que você tem o comitê focado em resultado, trabalhando com dados, com ações, a equipe será capaz de antever o mercado e tomar decisões em função dos resultados obtidos frente à meta. Né? Esse é o primeiro passo. Ele não vai ser reativo, né? Ele vai ser muito mais proativo. E o que nós vamos colher no pós-crise e você vai colher anos para frente? Resultados. Uma empresa bem gerenciada, com processos mais eficazes e, por isso, maior agilidade para superar os obstáculos e retomar o conhecimento. Esse é o grande ponto, pessoal. Eu não adianta te dar alguma coisa teórica, bonita, monte esse indicador, acompanhe. Não, a sua equipe, inicialmente, ela tem que executar com o máximo de informações possíveis e
direcionadas, certo? Para que ela possa tomar decisão. Confie na sua equipe. Ela é boa de serviço. Se não fosse boa, você não estaria com ela aí. Entendeu? E no final disso tudo, pessoal, mais uma vez, que eu falei lá, relembre isso aqui. 3 pontos: definir estratégia, manter a máquina de vendas funcionando e manter os gastos essenciais. Isso aqui, você passar esses 3 pontos para os comitês de crise funcionarem e executarem, eu tenho certeza que você vai passar pela essa crise, tá? Eu já tive experiência em momentos, não de uma pandemia, obviamente, né, que nunca na história do mundo a gente teve algo parecido, mas em crises de empresas que muita dificuldade, né, que ela estava com crise no setor, que ela teve uma dificuldade muito grande em 2008, né, a gente viu o que aconteceu com a Sadia, por exemplo, mas isso dá um pouco de casca para a gente aí, para a gente poder passar por isso. Então, é isso aqui, pessoal, comandos simples e diretos, mas que vão ajudar vocês a passarem por essa crise. Porque no final das contas, pessoal, nunca se esqueçam, tenha foco em ser produtivo, ao invés de ser ocupado. Então, o objetivo disso aqui, pessoal, não é uma coisa a mais, é simplesmente trazer vocês para o foco do que é necessário para atravessar a crise. Então, é fazer o essencial, manter a empresa na atividade fim dela, fidelização, oportunidade, gastos essenciais, execução, acompanhamento diário. Pronto, é isso que a gente tem que fazer. Porque no final das contas, depois da tempestade, vem sempre a calmaria. Tá, pessoal? Muito obrigado aí. Agora eu vou guardar, acho que tem algumas perguntas aqui. Tem aqui os meus contatos, o contato da Prodap. E obrigado, pessoal. Muito bom, Saulo. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Eu vou ler alguma delas para vocês já já. Parabéns pela palestra, o pessoal está comentando muito no chat aí. É legal você olhar também, você entender qual é que é o feedback. Então, vamos lá. Uma vez definida a estratégia, como garantir que a comunicação seja eficiente desde o gerente até os colaboradores de chão de fábrica? Quem fez essa pergunta? Foi o Caio. Ô, Caio, muito obrigado aí pela pergunta. Pessoal, é o seguinte, uma das maiores dificuldades, como eu falei, né, é a gente colocar a comunicação, porque hoje existe muita desinformação no meio de tanta coisa. O meu professor da Michigan State University, lá dos Estados Unidos, ele falou o seguinte: pessoal, você só consegue fazer uma comunicação efetiva da sua estratégia se ela for dada em pílulas, ou seja, você tem a alta administração, você faz a comunicação no primeiro nível, por exemplo, você tem um nível de direção dentro da empresa. Foi definida a estratégia, o primeiro nível que tem que ser comunicado e tem que entender claramente é o nível gerencial. O nível gerencial está alinhado, próximo nível hierárquico. Ou seja, pessoal, vocês têm que começar de cima para baixo nesse momento, tá? A comunicar a estratégia. E outra coisa, obviamente, eu não vou ser hipócrita, você vai comunicar aquilo que as pessoas devem saber, né? Tem alguma coisa que nós vamos fazer que é uma estratégia de mercado, que se vazar aí, a gente pode perder clientes, etc. Não, vocês não vão divulgar isso. Mas aquilo que é essencial e o principal norte da empresa tem que ser claro, entendeu? Então, comunique através de níveis hierárquicos, né? Faça reuniões claras com menos pessoas para que isso seja feito, tá? Porque senão vocês não vão conseguir. Essas pequenas reuniões, e eu sugiro também usar canais, né? Já que a gente tem quarentena, e-mail, usa Instagram, usa WhatsApp, mas, de preferência, pessoal, se não puder ser presencial, por telefone, por Skype, etc., pelo Zoom que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Não sei se consegui responder. Ok, vamos para a próxima então. Saulo, problemas no caixa são sempre sintomas de falha em algum processo ou a própria gestão de caixa pode ser a causa principal? Essa foi do Juliano. Juliano, meu amigo da Gestão Láctea, tudo bem? Muito obrigado aí. Juliano,
e eu converso muito sobre caixa, né? É um amigo querido que eu tenho aí. É o seguinte, pessoal, existem dois problemas do caixa. Uma coisa é você não ter as ferramentas para fazer a gestão do caixa. Ah, Saulo, a minha ferramenta, o meu sistema não me permite fazer uma boa gestão de caixa, né? Ou então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu tenho a ferramenta, ela é boa, mas eu não executo os meus processos, ou seja, eu não lanço as notas, eu não faço as conciliações, etc. Ou seja, problema de processo, que é o problema que o Juliano está falando. E eu tenho o terceiro ponto, que é o seguinte, eu não sei fazer. Entendeu? E a maioria das empresas não sabem fazer. Não sabem, entendeu? O que acontece, pessoal? O que acontece para vocês entenderem? A gente precisa ter uma ferramenta. Ah, Saulo, qual ferramenta? Que seja Excel, não importa. Mas eu tenho que conseguir fazer uma projeção do que eu tenho a receber, do que eu tenho a pagar, no mínimo, nos meus próximos 30 dias. Tá? Porque se eu não consigo, senão, sem ter essas projeções de 30 dias, 60 dias, eu não consigo fazer um investimento de forma responsável. Então, o Juliano, a questão toda é o seguinte, ela pode vir de uma falta de ferramenta, pela falta de processo, porque não é raro a gente ir numa empresa, o Juliano é consultor também, sabe disso, não é raro a gente ir numa empresa, o cara, eu não gosto de lançar, eu lanço nota, mas eu não gosto de lançar o boleto. Mas o sistema tem lá, não gosto. Você não tem que gostar, é questão de necessidade. Tá? E outra coisa, existem, dentro do fluxo de caixa, se você não tem conhecimento, peça ajuda a consultores, faça curso, etc. Você conseguir fazer um fluxo de caixa, né? Você conseguir fazer uma análise daquilo. Se você tem pelo menos uma análise temporal, que é a coisa mais simples que a gente tem, você consegue olhar para a sua empresa e ver se ela vai quebrar daqui 30 dias, 60, ou se ela não vai quebrar. Entendeu? Ter um fluxo de caixa, uma ferramenta, é importantíssimo nesse momento, entendeu? Beleza, obrigadão, Juliano. Vamos lá para a próxima. Saulo, como devemos melhorar o fluxo de informação horizontal e vertical no meio rural, onde as pessoas são muito sensíveis a certos feedbacks? As pessoas são cismadas mesmo, como dizemos no campo? Essa foi do DF Flores 1. Obrigado, viu, DF Flores. Pessoal, deixa eu só falar para vocês o seguinte. Vou contar um caso. Quem me conhece já ouviu eu contar esse caso aqui. Questão de comunicação, tanto que é importante. O pessoal do meio rural é desconfiado? Muito desconfiado. O meu pai é veterinário clínico, né? Daqueles que vão para a fazenda e tal. E eu tinha uns 12 anos, eu sempre gostei de ir para a fazenda, né? Com ele, meu pai ia atender. E a vaca estava com prolapso uterino. Para quem não sabe, é quando a vaca tem o parto e sai o útero, uma parte do útero sai para fora da vaca junto. Tá? Resumindo, é isso. E aí o pessoal da roça lá começava a falar assim, não, porque colocou a mãe do corpo para fora. Né? Aí meu pai, não, a gente vai cuidar aqui, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos empurrar e colocar a mãe do corpo para fora. Aí o fazendeiro saiu de perto assim, eu virei para meu pai e falei assim, pai, o senhor é veterinário, o que o senhor fala errado? Tem que falar, eu falei assim, meu pai, como assim? Não, o cara fica falando mãe do corpo, tem que falar que o útero saiu para fora. Falei com a minha arrogância dos meus 12 anos, né? Meu pai falou o seguinte, Saulo, você tem que entender que cada pessoa, eu tenho que me comunicar bem de acordo com o nível que a pessoa consiga entender e consiga fazer aquilo que eu espero dela. E não adianta eu chegar e falar com ele que não seja mãe do corpo, que ele não vai entender. E não é o objetivo, que o objetivo é salvar a vaca. E você tem que aprender isso para ser menos arrogante. Inclusive, não é útero para fora, é prolapso uterino. Eu nunca esqueci disso. Por que estou falando que tem a ver com isso? Porque é o seguinte, dentro do meio rural, as pessoas são extremamente sensíveis. Elas têm uma noção, a gente fala, um termo que a gente usa que é distanciamento do poder, muito grande. O respeito, às vezes as pessoas ficam caladas porque elas sabem que elas estão certas, mas às vezes um chefe dela, um superior dela falou alguma coisa na fazenda, ela cumpre a contragosto, mesmo sabendo que está errado. Né? Então, o que é necessário? Pessoal, é necessário uma linguagem simples e direta, de modo que as pessoas não tenham medo daquilo que vai vir. Tá? Então, primeira coisa que tem que ser feita,
Comunicação, mesmo jeito que eu falei da estratégia para o Caio, de cima para baixo, e lá dentro você tem que ver se tem algum ruído, entendeu? Deixar a comunicação mais aberta. Dentro da fazenda, geralmente são menos pessoas, você tem um contato mais direto. Pergunta se a pessoa entendeu, se está com dúvida. Usa as pessoas que são mais próximas, têm a maior afinidade para fazer essa comunicação. Que às vezes não é só questão de hierarquia, é questão de afinidade para fazer essa comunicação também. Beleza? Espero ter respondido aí. Obrigado. Bom demais, você está topíssimo. Saulo, quais os pontos que você destaca para manter a equipe de vendas motivada e otimista em meio a este momento? Foi do Matheus. O Matheus, obrigado aí, viu? Olha, equipe de vendas ou qualquer equipe, a mesma coisa que eu vou falar para você é o seguinte: as pessoas precisam ver a luz no fim do túnel. E se a liderança não está conseguindo mostrar essa luz no fim do túnel, é que existe um problema de comunicação da liderança. Então, como manter isso? Matheus, a gente sabe que o cenário mudou totalmente. Não é fácil vender a mesma quantidade que eu vendia há um mês atrás, há 2 meses atrás. Estou tirando efeito de sazonalidade aí, tá? Então, a coisa principal que a gente tem que fazer é o seguinte: colocar metas factíveis para as pessoas e ajudá-las no dia a dia. Ouvir, entendeu? Pessoal, o vendedor, Matheus, você é vendedor aqui da minha empresa. Olha, eu estou vendo aqui que você está com dificuldade de vender para esses caras aqui. Ô, Saulo, tá difícil pra caramba mesmo. Eu sei que tá difícil, bicho. Faz o seguinte, o que eu vou esperar de você? É que a gente foque em não perder clientes, cuida dos seus clientes, sua base ativa, veja seus clientes aí que não estão. Vamos preocupar agora em passar. Se você tiver dificuldade com preço, com entrega, com cliente reclamando de qualquer coisa, esteja do lado dele. É o que eu falei lá no início. Qualquer pessoa que seja o vendedor, eles estão precisando de quê? Uma meta de curto prazo, ou seja, mantenha seu vendedor animado. Metas de curto prazo. O que você espera de vendas dele na próxima semana, nos próximos 15 dias, no próximo mês? Você vai dar horizonte para esse cara. Esse cara está precisando enxergar ali no fim do túnel. E dê comando simples. Faça uma análise de dados, busca o seu sistema. Tá vendo esse cara que você vendeu mês passado? Você não vendeu para ele ainda. Às vezes o cara está tão perdido que ele esqueceu de ligar para o cara. Entendeu? Então, usa isso. Tá? Sabe aquele cliente que você tinha lá? Você já tentou ver se ele está recebendo os produtos dos seus clientes, do concorrente lá? Que às vezes o concorrente pode estar com alguma dificuldade, você pode entregar no lugar do concorrente. Tenta dar algumas alternativas para ele. Não pressione demais a sua turma. Não vai funcionar. Dê horizonte de curto prazo, dê feedbacks constantes do que está acontecendo nas vendas e ouça o cara. Peça as sugestões do cara. Está todo mundo, pessoal, dentro dessa quarentena, dentro de casa, precisando se sentir útil. Tá? Então, seu vendedor, que é o cara que mais gosta de sair, de conversar, tá preso dentro de casa, o cara fica louco. Sério, conversa com ele. Conversa, escute as dores dele, ajuda o cara, entendeu? Dê um horizonte para ele aqui e dê algumas ações para ele cumprir no curto prazo. Obrigado, Matheus. Muito bom. Eu acho que com essa sua fala a gente consegue encerrar de uma forma incrível. Saulo, muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Amanhã a gente tem mais palestra às 7 horas, vocês vão receber o meu e-mail, feedbacks muito positivos que a gente tem recebendo. Espero que vocês consigam acompanhar com a gente. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.